fala com a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Aleluia. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu quero só salientar a parte central da palavra de Deus, que diz assim: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Quem pode glorificar? Tome assento, por gentileza, nesta tarde. Vocês sabem que o livro de Apocalipse é o livro mais atual do que nunca. Nós estamos vivendo os dias finais da igreja na terra, e é uma necessidade muito grande da igreja despertar para a realidade do fim. Quando me volto para o Apocalipse, precisamos entender o contexto histórico desse livro tão importante, livro profético do Novo Testamento. João, o apóstolo João, ele aqui está com mais de 80 anos de idade, um ancião. A tradição, a história diz, você já deve ter ouvido falar, que ele foi levado diante de um latão de óleo fervente e foi jogado nesse latão de óleo fervente, mas milagrosamente ele não morreu. Então, Domiciano, o imperador romano, que era um homem terrível, e ele queria ser adorado como um deus, exilou João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, que fica no mar Egeu, onde hoje é a atual Turquia. Na época, a ilha de Patmos era uma colônia penal do Império Romano. João foi jogado ali para morrer, mas ele não morreu, porque havia uma promessa sobre a vida de João. No dia do Senhor, possivelmente no domingo, o Cristo ressurreto apareceu para João, e João não resistiu àquela visão gloriosa. Ele viu o Filho do Homem com olhos como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo representam a onisciência de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Antes que uma palavra saia de nossa boca, o Senhor tem a resposta de todas as coisas. Cabelos brancos como a lã representam a eternidade de Deus, porque para Deus passado, presente e futuro é a mesma coisa. Deus não fica velho, quem fica velho é o homem. Deus é eterno e Ele reina de eternidade a eternidade. Seu rosto brilhava como o sol, representando a sua glória, porque a sua glória ela não passa. A glória dos reinos passa, a glória do mundo passa, a glória do homem passa, mas o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. E esse Cristo ressurreto, ele olha para João e ele diz: escreve as 7 igrejas da Ásia. Quais são as 7 igrejas da Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existe uma corrente teológica que diz que cada igreja representa
uma era da igreja ou uma era da história da igreja. Por exemplo, alguns dizem que Éfeso representa a era da igreja apostólica, da igreja de Pedro, de Paulo e de João, da igreja que não tinha microfone, da igreja que não tinha som, da igreja que não tinha rádio, da igreja que não tinha internet, da igreja que não tinha os recursos que nós não temos à nossa disposição, mas uma igreja que era poderosa, e em apenas algumas décadas evangelizou o mundo, porque era cheia do poder de Deus. A igreja, a segunda igreja, a igreja de Esmirna, representa a igreja mártir, a igreja do bispo Policarpo, que morreu queimado na fogueira, mas não negou o nome do Senhor. A igreja Esmirna representa a igreja sofredora, que morreu sofrendo, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Mas eu sinto a presença de Deus aqui nesta tarde. Mas nós temos uma terceira igreja, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa a igreja estatal, porque em 300 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. O lado positivo é que a perseguição ao cristianismo acaba, mas o lado negativo é que o paganismo começou a entrar na igreja, e a igreja se corrompeu, porque ela se uniu ao Estado. Essa é o quadro da igreja de Pérgamo. Mas nós temos uma quarta igreja, a igreja de Tiatira. E esses que seguem essa corrente teológica, eles dizem que a igreja de Tiatira é a igreja medieval, a igreja das trevas, onde a Bíblia foi tirada do povo e o povo viveu na ignorância, porque o povo que não tem o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, vive na ignorância, perece na ignorância. Mas nós temos a quinta igreja, a igreja de Sardes, que tinha nome de viva, mas era morta. Mas no meio dela surgiu homens que fizeram a diferença. Por isso a igreja de Sardes representa a igreja da reforma, pois no meio de uma igreja morta, Deus começou a levantar homens como Martinho Lutero, homens que começaram a pregar que as pessoas não precisavam pagar para ir para o céu, mas que o justo vivia pela fé. Aí nós chegamos na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja missionária. Representa os períodos de 1700 e 1800. Faltaria-me tempo de falar dos grandes homens de Deus que evangelizaram o mundo, como John Wesley, como Dwight Moody, como Charles Finney, os grandes avivamentos da história, homens que ganharam almas para Cristo. Eu creio que você é Filadélfia. Eu creio que estou pregando para Filadélfia. Mas eu chego na última, Laodiceia. É interessante dizer que Laodiceia era a mais rica das 7. Laodiceia era a mais rica das 7. Mas Jesus estava do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Era Laodiceia. Tinha lugar na Laodiceia para tudo, para luxúria, para vaidade, mas não tinha lugar para Jesus. Laodiceia representa a igreja que apostatou. Alguns dizem, isso aqui é forte falar, alguns expositores bíblicos dizem, e é forte falar isso, e eu vou tomar partido aqui, eu concordo com eles, que nós estamos vivendo a época da igreja Laodiceia. De uma forma geral, irmãos, me entendam, por favor. De uma forma geral, a igreja que apostatou. Mas eu vou completar aqui, abrir um parêntese.
Deus sempre vai ter os seus na terra. Nunca houve, nunca haverá um período na história que faltou um povo que consagrado, fiel a Deus na terra. Elias olhou para o céu e disse: só eu fiquei. Deus falou: não, Elias, ainda tem 7.000 que estão na minha presença. Mas eu me volto para a Filadélfia, porque você é Filadélfia. Para a Filadélfia, Jesus diz assim: eis que tenho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa fala de símbolo de vida eterna. Para a Filadélfia, Jesus diz assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar esta porta. Aí eu estive pensando nesse dia, o que é uma porta? Pensando, porta é uma abertura na parede que dá acesso, né? A porta dá acesso. Às vezes nós queremos entrar num lugar, né? A gente quer entrar num lugar e não tem, né? Acesso, né? Às vezes nós queremos, às vezes tem um lugar assim, por exemplo, a gente quer, às vezes acontece comigo, irmão, né? A gente quer comprar um doce na padaria e a padaria fecha, suponhamos, meio-dia. A gente chega lá meio-dia e 5, só segunda-feira. É verdade? É uma suposição. A porta está fechada, né? É uma suposição. Mas coisa boa é quando a porta está aberta. No sentido físico, agora pega essa figura e leva para o sentido espiritual. Jesus está dizendo que portas maravilhosas serão abertas. Olhando para a Bíblia, eu encontro portas maravilhosas que Deus abre para nós. A primeira porta maravilhosa que eu encontro está lá em Mateus. Eu vou começar com a mais importante de todas as portas. Esse é o tema da mensagem. Portas maravilhosas que Deus abre para nossas vidas. Mateus capítulo 7, versículo 14. Eu vou começar com a mais importante de todas. Mateus 7, 14. Essa porta aqui, irmãos, é a porta mais importante de todas. Quer ver só? Mateus 7, 14. Quem achou? Na verdade é Mateus, não, 7,14 também. Mateus 7,14, quem achou? Olha o que diz o texto. E porque estreita é a porta. É uma porta estreita, irmão. Sabe que porta é essa? É a porta da salvação. Essa é a porta mais maravilhosa que tem, irmão. Sabe por que é estreita? Porque a irmã cantou aqui sobre orgulho, né? Não dá para você querer entrar e levar e trazer o orgulho com você. Vai ter que deixar o orgulho. Fica aqui, orgulho. É só você. O orgulho não entra junto. Aleluia. É só você. O pecado não entra. Não tinha aquele hino antigo no céu. O pecado não entra. Não entra. É só você, irmãos. Então nessa tarde essa porta está aberta. A porta da salvação. E se tem alguma coisa que você tem que deixar, se é orgulho, se é pecado, se tem algum embaraço, hoje você vai deixar e vai entrar por essa porta, pela porta da salvação que está aberta. Porta maravilhosa é essa, irmãos, a porta da salvação. Só que muitos não querem entrar, irmãos, porque a bagagem é muito grande, né, irmão? O jovem rico não quis deixar a riqueza, porque amou mais a riqueza do que seguir Jesus. Porta da salvação. Quem já entrou pela porta da salvação? Oh, a porta da salvação, irmãos.
O mais importante de tudo é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é entrar por esta porta, porque não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos será revelada. Porta da salvação. Agora, se a porta da salvação é uma porta maravilhosa, tem uma outra porta que eu acho maravilhosa também. Êxodo, capítulo 12, e o versículo 23. Estou pregando sobre portas maravilhosas que Deus vai abrir nossas vidas. Eis-me diante de ti, pus uma porta aberta, e não tem homem na terra, não tem demônio no inferno que feche a porta que Deus abre. Êxodo 12, 23. Quem achou? Amém. Interessante essa porta. Porque o Senhor passará para vir os egípcios, porém, quando viu o sangue na verga da porta, o sangue estava na verga, né? Aleluia. Sabe que porta é essa? A porta da proteção. Aí eu me lembro de Raabe. Os dois espias falaram para Raabe, a prostituta de Jericó: não saia você e não saia ninguém de dentro da casa, e o fio de escarlate vai ficar pendurado. Se vocês saírem de dentro de casa, a vida de vocês não estará segura. Sabe o que eu entendo, irmãos? Essa porta da proteção, quando você está em Cristo, você está seguro. O inimigo não entra na sua casa, não entra na sua família, não entra no seu casamento, não pode tocar na sua família, não pode tocar nos seus filhos. Pregador, mas fizeram trabalho de macumba, colocaram o meu nome na boca do sapo. Primeiro, irmãos, que isso é crime ambiental. Coitadinho do sapo, não pode fazer isso. E segundo, o teu nome não está na boca do sapo, o teu nome está escrito no livro da vida. Sabendo que teu Deus, você está debaixo do sangue do Cordeiro. As nossas vidas estão debaixo do sangue de Jesus. Ai, que bom, a gente vê cada coisa. Esses dias eu estava pregando numa igreja, né? Pela misericórdia de Deus nos outros. Eu vi uma irmã assim, apresentou a filha dela que ia casar. E era perto do mês de agosto. A minha filhinha, ela conhece, o Hermes também conhece a minha filhinha, 4 anos, né? Uma bênção de Deus, milagre de Deus. Aí ela faz dia 15 de agosto. Aí eu perguntei, ela vai casar em agosto? Não, sangue de Jesus tem poder. Por quê, irmão? Porque em agosto aumenta o cachorro louco. Que negócio é esse, irmão? Casa em agosto, que negócio é esse? Crente com superstição. Tem crente que se sair uma sexta-feira vem para o preto. Não, irmão, você está debaixo do sangue. Não tem olho gordo, não tem macumba. O teu Deus é maior. Você está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Eu sinto a porta da proteção, a porta da proteção. Aleluia. Espírito Santo. Primeira porta, a porta da salvação. Segunda porta, eu estou pregando sobre portas maravilhosas. Aleluia. Agora a terceira porta, vem comigo, 2 Reis. Essa porta aqui, irmão, essa porta é maravilhosa também. São portas que Deus abre. 2 Reis 7. Essa porta aqui é maravilhosa também, irmão. Tem gente precisando. Deus está falando aqui, tem gente. Essa porta aqui está, ó, tem gente precisando. Ó, como tem gente precisando dessa porta aqui, ó. 2 Reis 7. Tem muita gente precisando dessa porta e Deus vai abrir. Em nome de Jesus vai abrir essa porta.
Quem achou? Segundo Reis 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Que porta é essa, irmão? A porta da providência. Samaria estava cercada, irmão. O povo cometendo canibalismo, e o Eliseu profetiza a providência. Daí veio o capitão incrédulo, sempre tem incrédulo, né? Aí diz: nem que Deus abra a janela do céu. E o Eliseu disse: ó, tu vai ver se o incrédulo, mas não vai tomar, né? Em vez de ficar quieto, né? Vai ver, mas não vai. Ele morreu pisoteado. Sabe quem Deus usou? Tinha 4 leprosos. Você conhece a passagem, mas é bom lembrar. Tinha 4 leprosos fora da cidade. Aí eles olharam, certa orelha dava comida, o nariz caído, assim, não é? A gente fica aqui e morrer de fome. Se a gente for lá, os sírios vão matar nós, a gente vai morrer mais rápido. Vamos lá? Vamos. Aí eles foram os 4. Alguns acreditam, irmão, eu não duvido, que é ali que surgiu uma amplificação sonora. Os 4 começaram a andar e Deus começou: lá no arraial do Sírio. Meu Deus, está vindo gigante ali. Não, é um exército. Deu medo, os sírios abandonaram tudo. Aí os 4 vieram assim, era só pão de morango, torta salgada, era aquele banquete assim, irmão, e os 4 leprosos comendo. Aí um deles, a lepra, não tem comida a consciência ainda. Rapaz, essa fartura toda de crianças de fome em Samaria, não. Vamos avisar que tem fartura aqui no arraial do Sírio. Vamos lá! Providência. Levanta a mão que eu vou entregar em Deus. Se precisar, Deus vai usar leproso, vai usar corvo. Eu não sei o que Deus vai fazer. Deus vai usar. Eu sinto a presença. Oh, aleluia! Eu sou do tempo do disco de vinil, irmão. Quem é do tempo do disco de vinil aí? Eu sou 4.4. O Hermes também é do tempo do disco de vinil. Tinha um testemunho antigo, irmão. Uma vez eu contei que na igreja, o irmão até ficou bravo por contar esse testemunho, mas que ele não acreditou. Ele achou que o testemunho veio assim, mas eu conto. Depois ele contou, eu estava no culto que ele contou, mas depois eu contei. Foi o irmão que contou, não me lembrar mais. Era o tempo, a minha mãe comprava, gostava, comprava aquele mocinho. Eu nunca me esqueço desse testemunho. Uma viúva, isso foi em São Paulo. Ela não tinha nada para comer. E ela escutou o testemunho a passagem de Elias, que o corvo trazia pão. E ela, na simplicidade: meu Deus, se eu podia usar o corpo, né? Não tem nada para comer. Isso de madrugada, orando, com a janela aberta. Se eu podia enviar o meu do corpo. Aí isso saiu 2 rapazes, naquele tempo chamava de saiu do bar, né? 2 rapazes, uma crente pentecostal de madrugada, oração de noite, vai hoje, né? Vai numa oração pentecostal. Aí 2 rapazes saindo do bar. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Glória a Deus. De madrugada, escutando: Deus, o Senhor podia, aí morando, né? Deus, o Senhor podia usar o corvo para mandar pão para tua serva. Aí os rapazes assim meio, né? Uma crente louca aí, ó. Aí Deus é tremendo, Deus chega na hora certa. Aleluia. O seu Manuel abrindo a padaria na hora 5 horas da manhã. Aí o meu rapaz foi pregar uma festa nessa crente doida aí. Abriu, vamos lá comprar pão. Chegaram lá comprar aquele pãozinho quentinho, a primeira fornada, irmão. Compraram aquela mortandela com toicinho, que quem tem colesterol gosta de comer, Aquela mortandela, aquele queijo, irmão. E foram, assim, a janela estava aberta. Quando jogaram aquele sacão de pão, aquela mortandela, aquele queijo, quem já viu o crente cheio de Espírito Santo aqui? Multiplica por 10.
Aí o testemunho terminava assim, eles rindo, né? Zombando da irmã. E Deus lá no céu, pode rir, pode zombar. Eu usei vocês na zombaria para abençoar minha série. Deus é tremendo, não importa, irmãos. De alguma forma Deus vai abençoar. De algum jeito o nosso Deus abre porta. Onde não há porta. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Tem mais duas portas. Já estou acabando. Outra porta tremenda, irmão. Essa porta que eu acho tremenda. 1 Reis 14:6. Essa porta aqui, irmãos, 14:6. Mas essa e outra eu acabo. Alguns irmãos têm que pegar as crianças na creche, né? 1 Reis 14:6. Quem achou que amém? Amém. 1 Reis 14:6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? O Jeroboão estava desviado. Aí tinha esse Aías, era homem de Deus, e o filho dele estava doente. O filho de Jeroboão estava doente. Ele chamou a mulher: olha, vai consultar o profeta, mas vai disfarçada. E o Jeroboão o profeta era cego, o Aías estava cego, bem cego. Mas vai disfarçada, pega um pão aí, assim, né? Consulta o nosso filho, mas ele não saiba que é você. Queria enganar o profeta. Aleluia. Ela disfarçada, né? Aí quando a mulher disfarçada, quando ela colocou, isso aqui é tremendo, quando ela colocou o pé pela porta, a porta se abriu, quando ela colocou o pé, a revelação já veio. Entra, Deus já me revelou. Por isso eu chamo essa porta de a porta da revelação. Aleluia. Quem crê que Deus pode revelar ainda, irmãos? Irmãos, eu ainda creio em revelações. Eu ainda creio nos dons espirituais. Eu ainda creio em profecia. Irmãos, é claro que a maioria das pessoas vem buscar bênçãos materiais, mas quem ainda quer receber dons espirituais? Coisa linda, irmãos. Dom de interpretação. Deus ainda dá dons espirituais. Deus ainda enche a sua igreja com o Espírito Santo. Revelação. 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 E para terminar, irmãos, Atos 12, com isso eu termino e vou orar por você. Atos 12 e 13, a última porta. Atos 12 e 13. Glória a Jesus. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Essa é a última porta, já oro por você. Atos 12 e 13. Quem achou? Amém. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu para escutar. Pedro estava preso, a igreja orou, o anjo soltou Pedro. Ele foi na casa da irmã Maria, bateu na porta, os irmãos estavam orando, mas tinha uma menina chamada Rode. Como é o nome da menina? Ela escutou, mas ela ficou tão alegre que ela não abriu. Olha, é o pastor Pedro. Tá louca? Eles não acreditaram, irmãos. Eles estavam orando, mas não acreditaram que Deus havia soltado Pedro. E Pedro batendo, ó. Sabe que porta é essa que Deus abre? Sabe que porta é essa? A porta do milagre. A porta do milagre. E o milagre é tão grande, irmãos. E o milagre é tão grande que às vezes nós duvidamos. Será? Você não pegou aí? E o milagre é tão grande que às vezes nós duvidamos. Não pode ser. Não pode ser. Não pode, não. Irmãos, quando Deus faz, Ele não faz pela metade, Ele faz a obra completa, para que o seu nome seja glorificado.
Um casal crente da Assembleia de Deus em Garuva. Ela estava esperando o neném. Até hoje eu acho que Garuva não tem um hospital. Naquele tempo a igreja de Garuva pertencia ao campo eclesiástico de Joinville. Quem sabia disso? Interessante, né? Pertencia ao campo eclesiástico de Joinville. O pastor lá pertencia ao campo eclesiástico de Joinville. Eles pegaram o ônibus para fazer, e aqui de rotina, exames, né? Só que no caminho, o motorista do ônibus, ele dormiu, e o ônibus agarrou uma ribanceira. A irmã foi arremessada para fora do ônibus, só não morreu, porque Deus providenciou uma pedra, e ela ficou entre a pedra e o ônibus. Um passageiro daquele ônibus morreu, hemorragia interna. O marido, o servo de Deus, ficou machucado, conseguiu, não tinha paramédico naquela época, ele conseguiu com o vizinho lá, porteiro da igreja, irmão Sigfredo, que já está com o Senhor também, ajudou ele com a pá, conseguiram tirar ela, porque ela ficou imprensada, a serva de Deus, levaram para o hospital de Piraberaba, chegaram lá. Escute, quem está ouvindo? O marido disse: olha, salva a minha esposa e o neném. O médico disse: olha, a esposa talvez, mas o neném é muito difícil. Só um milagre. Uns meses atrás, a igreja de Garuva estava fazendo uma campanha na época para uma bicicleta para enviar para a obra missionária. Faltava algum valor. Aquele homem olhou para o céu e disse: Senhor, se o Senhor salvar a minha esposa e meu filho, eu dou a bicicleta para a obra missionária. Escute. Aí naquele dia, no ano de 1978, Deus olhou para a eternidade e disse: eu aceito, vou salvar a tua mulher e a criança, porque no dia 10 de outubro de 2022 ele vai estar pregando o Ademar Garcia da Carta Branca. Deus é Deus de milagre. Quando ele faz milagre, não há impossível, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Se coloca de pé, glorificando, exaltando, adorando o nome daquele que vive e vem para sempre. Eu acho interessante que o irmão Sigfredo, de origem alemã, porteiro da igreja de Garuva, ele está com o Senhor, quando chegava na igreja, ele falava assim, ele viu, ele está com o Senhor, o irmão Sigfredo, era o porteiro da igreja, olhar para mim e tirar minha mão, olhar para mim, ele não podia dizer onde ele via, ele chorava, porque ele viu. Ele diz alemã, olhar para mim e dizia: aleluia. Deus é Deus glorioso. Deus é Deus maravilhoso. Qual é a porta que você quer que abra? Oh, portas maravilhosas que Deus abre. Macho, bem barabas. Aleluia. Qual é a porta? Macho, eu sinto a glória tão grande. Eu sinto uma glória tão grande aqui. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem porta aberta aí, tem porta aberta aí, tem porta aberta aí, tem porta aberta aí, tem porta aberta aí. Meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Se você crê nessa palavra, eu queria orar por você. Pode vir à frente, vem, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos levantar um grande clamor aqui. Amiga, baixinha,